Senhoras e senhores, é chegada a grande decisão. Depois de 23 etapas, milhares de quilômetros e uma guerra psicológica sem precedentes, a Fórmula 1 chega a Abu Dhabi com 3 pilotos separados por apenas 16 pontos. Lando Norris lidera, seguido por Max Verstappen e Oscar Piastri. Aqui no canal Pega a Visão, nós não vamos apenas olhar os números. Vem comigo reescrever a história da temporada 2025, corrida a corrida, para entender como está o mental do Lando, a agressividade do Max e como as ordens de equipe na McLaren afetaram Oscar Piastri. Corrida a corrida você acompanha aqui como foi a temporada de cada um dos 3 postulantes ao título. Se acomoda aí porque a largada começa agora. Parte 1. Antecipando a temporada. GP da Austrália. Na casa de Piastri, quem brilha é Norris. Aqui, Lando parecia intocável. Já na primeira prova da temporada, enquanto Norris e Piastri ainda estavam nas 2 primeiras colocações, a McLaren solicitou para os pilotos manterem suas posições, antecipando as polêmicas que viriam na temporada. A chuva reapareceu no meio da prova e começou a fazer suas vítimas. A dupla da McLaren escapou no mesmo ponto da pista. Mas enquanto Norris conseguiu retornar sem grandes prejuízos, o mesmo não se pode dizer de Piastri. Ele demorou a retornar para a pista e terminou na 9ª colocação. Max Verstappen, também antecipando a consistência que teria durante toda a temporada, chega o segundo. Lando Norris larga na frente na primeira etapa da temporada. GP da China. Piastri dá o troco em território chinês. A resposta foi imediata. 32 pontos num fim de semana, sendo 7 na sprint, vencida por Lewis Hamilton, e 25 da vitória na corrida principal, conduzida com tranquilidade por Piastri e que teve Norris na 2ª colocação. A aventura ficou por conta de Max Verstappen, que protagonizou a briga com as 2 Ferraris para chegar na 4ª colocação. GP do Japão. Verstappen chega na briga pelo campeonato. Quando duvidam da Red Bull, Max responde na pista. Vitória dominante de ponta a ponta, com Norris em segundo e Piastri em terceiro. Todos muito próximos, sem grandes emoções, mas com Verstappen a apenas 1 ponto da liderança do campeonato. Parte 2. Piastri decola e Red Bull apaga. GP do Bahrein. Oscar vence mais uma, Norris se recupera no fim e Max sofre com pneus. Oscar lidera a corrida de ponta a ponta, sem sustos. Aqui, Norris tem o seu primeiro vacilo. Se movimentou antes da largada e foi punido em 5 segundos. Quase ao final da corrida, ele conseguiu recuperar posições para garantir a 3ª colocação e a liderança do campeonato. Max Verstappen tem corrida apagada e é apenas o 6º colocado. GP da Arábia Saudita. Back-to-back de vitórias para Piastri e batida de Norris na classificação. Nesse momento, Piastri parecia o líder da equipe. O australiano fez a pole, perdeu a posição para Verstappen na largada, mas o holandês foi punido por ter ultrapassado por fora dos limites de pista. Após a primeira rodada de pitstops, as posições de largada foram reestabelecidas e não se alteraram mais. Largando de 10º após a batida na classificação, Norris fez uma corrida de recuperação e chegou na 4ª posição. GP de Miami. Outro fim de semana perfeito para Piastri em solo americano. Na primeira etapa da temporada em solo americano, Piastri somou 32 pontos, ampliando a liderança contra Norris, que fez 26 pontos, e também sobre Max, que fez apenas 12. Largando da pole position na corrida principal, Verstappen foi engolido pelas 2 McLarens durante a corrida e também por Russell, sendo apenas o 4º colocado. Piastri em primeiro e Norris em segundo garantiram a dobradinha da McLaren em território americano.
Parte 3. Giro europeu e descontrole de Max. GP da Emília-Romanha. Na casa da Ferrari, Max estraga a festa. Max venceu em Imola, mostrando consistência ao largar muito bem e ultrapassar Piastri na primeira volta. E contou com bandeiras amarelas para fazer suas paradas e seguir tranquilo na primeira colocação. Atrás dele, Norris e Piastri duelaram na pista. Melhor para o britânico, que tinha pneus mais novos e ultrapassou o australiano, com ambos completando o pódio. GP de Mônaco. Lando vence a joia da coroa de forma inédita. Em um GP que geralmente a ordem de largada é igual à ordem de chegada, a FIA determinou que todos os pilotos fizessem 2 paradas em uma tentativa de trazer mais movimentação para a prova. Movimentação até que teve, mas não mudou a ordem dos 4 primeiros. Max largou e chegou em quarto, Piastri largou e chegou em terceiro, Norris fez a pole e venceu. Uma vitória para lavar a alma e que trouxe Norris a apenas 3 pontos do líder Piastri no campeonato. GP da Espanha. Verstappen se descontrola, joga carro para cima de Russell e destrói corrida que pode lhe custar o campeonato. Barcelona foi o caos. A McLaren demonstrou sua superioridade e garantiu a dobradinha com Piastri em primeiro e Norris em segundo. Após um safety car causado por Kimi Antonelli, Verstappen se viu em desvantagem de pneus em disputa com Leclerc. Perdeu a posição e se viu ameaçado também por Russell. Na disputa com o britânico da Mercedes, Max cortou a pista para defender a posição e foi orientado a deixar Russell passar. Impaciente, o holandês jogou o carro para cima de Russell e foi punido em 10 segundos, caindo do 5º para o 10º lugar, jogando fora 9 pontos preciosos nessa corrida. GP do Canadá, a batida inevitável entre os pilotos da McLaren. Em um fim de semana de brilho da Mercedes, Russell fez a pole com Verstappen em segundo. Na largada, as posições foram mantidas, com Antonelli em terceiro, seguido pelas McLarens de Piastri e Norris. No início da temporada, o chefão da McLaren, Zac Brown, havia dito que a batida entre seus 2 pilotos não era uma questão de se ia acontecer, mas de quando ia acontecer. Pois é, o quando chegou no GP do Canadá, depois de uma manobra de Norris classificada por ele mesmo como estúpida. Abandono para o britânico, 4º para o Piastri e 2º lugar para Max Verstappen. GP da Áustria. Norris se recupera, McLaren garante dobradinha e Verstappen abandona. Na casa da Red Bull, Antonelli deu um presente de grego para Max Verstappen. Atingiu a traseira do holandês na largada e forçou o piloto a abandonar a corrida. A dupla da McLaren, que não tinha nada a ver com isso, largou da ponta, chegou a duelar na pista, mas Piastri não conseguiu a ultrapassagem em cima de Lando Norris. Norris vence com Piastri em segundo. GP da Inglaterra, vitória em casa, inédita em Silverstone para Norris. Lando reina na Inglaterra. Max larga na pole, mas não consegue segurar a pressão de Piastri. A chuva traz a pitada de caos para o GP da Inglaterra e a entrada de um safety car decisiva para a prova. Max Verstappen roda na relargada e cai para 10º, enquanto Piastri é punido em 10 segundos por frear excessivamente atrás do carro de segurança. Caminho aberto para Norris garantir a vitória, com Piastri segundo e Verstappen se recuperando na 5ª colocação. Parte 4. Domínio da McLaren e polêmica de Monza. GP da Bélgica. Piastri vence e amplia a liderança no campeonato. Max Verstappen até começou bem o fim de semana, vencendo a corrida sprint, com Piastri em segundo e Norris em terceiro. Porém, na corrida principal, o holandês largou e chegou em quarto, sem muito ritmo para ameaçar as McLarens.
Já os pilotos da equipe britânica, por sua vez, duelaram entre si na pista e o melhor ficou para Piastri, chegando em primeiro com Norris em segundo. GP da Hungria, Norris acerta na estratégia e dá o troco em Piastri. Na Hungria, Lando Norris tem largada difícil e chega a cair para a quinta colocação. No entanto, aposta na estratégia de apenas uma parada e consegue segurar o companheiro de equipe Oscar Piastri no final da corrida, que havia contado com a queda de ritmo de Leclerc para ultrapassar o monegasco e garantir a segunda colocação. Verstappen tem corrida difícil, larga em oitavo e chega apenas na nona colocação. GP da Holanda, Piastri vence e parecia indicar um caminho tranquilo para o título. A volta das férias parecia encaminhar um título fácil para Oscar Piastri. O australiano largou na pole, seguido por Norris e Verstappen. Verstappen chegou a assumir a segunda colocação na largada, mas não segurou a pressão de Lando Norris. O britânico, por sua vez, chegou a ameaçar Oscar Piastri, mas após um vazamento de óleo na sua McLaren, abandonou a prova. Nesse momento, Piastri tinha 34 pontos de vantagem para Norris e impressionantes 104 pontos sobre Max Verstappen na tabela do campeonato. GP de Monza, Multi 21, versão 2025. Aqui o clima azedou. Verstappen largou na pole, seguido por Norris e Piastri. Norris chegou a assumir a liderança após Max cortar a pista e ceder a posição, mas logo foi ultrapassado pelo holandês. Durante a corrida, com Norris em segundo e Piastri em terceiro, a McLaren optou por chamar o australiano aos boxes antes de Lando Norris, para protegê-lo de um undercut de Charles Leclerc. Norris então entrou na sequência, mas teve um pit stop lento e perdeu a segunda posição para o companheiro de equipe. A McLaren, por sua vez, pediu aos pilotos para que invertessem a posição, gerando uma das maiores discussões da temporada até então. Final, vitória de Verstappen, seguido por Norris em segundo e Piastri em terceiro. GP do Azerbaijão. Max renasce nas ruas de Baku e tem início o drama de Piastri na temporada. O GP do Azerbaijão, sempre muito cercado de expectativas por batidas e safety car, fez de Oscar Piastri a sua maior vítima. Bateu na classificação e na corrida, zerando em pontos no fim de semana. Norris não conseguiu capitalizar no abandono do companheiro e foi apenas o sétimo. Sem nada a ver com isso, Verstappen venceu e descontou 25 pontos para o líder do campeonato na tabela de classificação. GP de Singapura, corrida de sobrevivência e título da McLaren. Russell fez a pole e levou a vitória de ponta a ponta. Atrás dele, Verstappen fez o possível e chegou em segundo lugar. As duas McLarens se tocaram logo na largada. Melhor para Norris, que sofreu menor dano e chegou na terceira colocação, enquanto Piastri chegou em quarto colocado. Parte 5. A reta final alucinante. GP de Austin. Domínio holandês no Texas. Austin foi o território de Max Verstappen. Vitória na sprint, corrida principal e 33 pontos na conta. Ele reduziu a diferença drasticamente. Largando em segundo, Norris chegou a perder a vice-colocação para Charles Leclerc, mas recuperou com uma bela ultrapassagem. Piastri, por sua vez, amargou apenas um quinto lugar após largar da sexta colocação. GP do México. Finalmente líder. Norris ressurgiu no México e venceu para finalmente reassumir a ponta da tabela do campeonato. Largando da quinta colocação, Verstappen se recuperou e cruzou a linha de chegada em terceiro, por pouco não assumindo a segunda colocação de Charles Leclerc. Já Piastri, ainda apagado e sem reação, foi o quinto colocado e seguia sem saber como explicar a queda de desempenho. GP de Interlagos. Barba, cabelo e bigode para Lando Norris.
Norris mostrou em São Paulo que não estava para brincadeira e levou tudo que tinha direito. 33 pontos com direito à vitória na sprint e na corrida principal. Após uma classificação terrível, Verstappen troca motor, larga do pit lane e faz uma corrida espetacular para chegar na terceira colocação. Já Piastri, Piastri, você sabe, foi mais uma vez o quinto colocado apenas. GP de Las Vegas e a McLaren coloca Verstappen de volta na briga. Verstappen não queria largar o osso e ultrapassou Lando Norris logo na largada do GP de Las Vegas, após erro do britânico que o jogou para a terceira colocação. Norris ainda se recuperou e ultrapassou George Russell para cruzar a linha de chegada em segundo. Oscar Piastri, você já deve imaginar, cruzou a linha de chegada apenas em quinto. A surpresa, porém, viria depois da corrida. As duas McLarens foram desclassificadas por irregularidades na prancha do assoalho, fazendo com que Max então descontasse 25 pontos em um único final de semana. GP do Qatar. A McLaren definitivamente colocou Verstappen de volta na briga. Parecia o ressurgimento de Oscar Piastri na temporada. Pole na sprint, vitória na sprint e pole na corrida principal. Largada sem sustos para o australiano, mantendo a ponta enquanto Verstappen ultrapassava Norris pela segunda colocação. Na volta 7, safety car na pista após batida de Gasly e Hülkenberg. Todos os pilotos aproveitaram então para ir para os boxes trocar os pneus. Todos exceto a dupla da McLaren, que seguiu na pista, perdeu posições após parar em regime normal de corrida, fazendo com que Piastri fosse o segundo colocado e Norris o quarto. Verstappen, que não tinha nada a ver com a história, cruzou em primeiro e assumiu a vice-liderança do campeonato. E é isso que nos traz até aqui. Lando Norris lidera com 408 pontos, Max Verstappen está 12 pontos atrás com 396 e Oscar Piastri vem na sequência com 392, a 16 pontos de Norris. Os três com chances de título, os três largando das 3 primeiras colocações no GP do Abu Dhabi. Você quer mais o quê? Deixa aí nos comentários quem você acha que leva essa disputa. E se você gostou dessa retrospectiva e quer ver uma retrospectiva especial sobre o vencedor do campeonato, deixa o like e se inscreve no canal, para eu saber que você gostou e trazer essa nova análise para você. Pega a visão, aperta o cinto e vamos para a última etapa do campeonato.